A Igreja de Deus, na nossa Arquidiocese de Belém, diante das discussões e possíveis votações do Supremo Tribunal Federal a respeito do aborto. Durante os últimos dias, o Brasil inteiro, começando pela CNBB e todas as dioceses, manifestaram todas as indignações possíveis diante do fato de que existe um instrumento no Supremo Tribunal Federal pretendendo uma aprovação de uma lei para o aborto. Deus ajudou, as orações começaram realmente a produzir os seus efeitos e aquela pretensão da presidência do Supremo Tribunal Federal acabou sendo interrompida exatamente porque um dos ministros da Suprema Corte pediu vistas no processo e com isso não se sabe quando, mas o assunto deverá ser tratado em reuniões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Daqui para lá, todas as pessoas e instituições que puderem queiram manifestar-se diante do Supremo Tribunal Federal, diante também do Congresso Nacional, insistindo, solicitando, exigindo uma posição a favor da vida. A vida, desde a concepção, precisa ser defendida. E existem ideias por aí que não correspondem às nossas convicções. Observo 2 pontos, pelo menos, dizendo que a pessoa que não nasceu ainda não tem direitos. Não é verdade. Desde a concepção, a pessoa já é sujeita de todos os direitos. Segunda ideia corrente, absolutamente errada, e eu já me manifestei várias vezes sobre isso. A criança que está evoluindo no ventre da mãe não é parte do corpo da mãe. É uma concepção, sim, filosófica de pessoa. É uma outra pessoa. Então, não posso cometer um crime matando uma pessoa para justificar outros crimes, por exemplo, quando muitas pessoas morrem, quando realizam aborto clandestino, etc. O mal não justifica o outro. E o mal, na base, ele deve ser extirpado, quer dizer, não fazer este mal, não praticar em hipótese alguma o aborto. Esta é a convicção da Igreja. Ainda que existam brechas na legislação brasileira, permitindo em algumas circunstâncias o aborto, mas isso não muda a convicção da Igreja Católica, não muda a convicção dos cristãos, também de outras igrejas. E é importante que isso esteja muito claro dentro do coração de todos nós e dentro da nossa luta em defesa da vida. De qualquer forma, nós vamos defender o valor da vida desde a sua concepção até o seu ocaso natural na morte. Portanto, o meu pedido é que todos nós encontremos as formas de manifestar-nos diante de autoridades do país inteiro para que esta votação não seja levada a um pecado, nós sabemos que é pecado, mas não seja levada também a um crime. Porque vão pretender que matar uma criança que está evoluindo no ventre da mãe, ela seja eliminada. O que falta no Brasil é que tantas mulheres que passam por situações difíceis sejam acompanhadas com políticas públicas consistentes. E se a sociedade se omite ou faz o mal em relação a tantas dessas mulheres, e pensemos, por exemplo, em adolescentes, etc., nós precisamos ter muita atenção para consertar as coisas da sociedade e não querer ajeitar através da capacidade de cometer um crime e um pecado, de eliminar a vida nas primeiras semanas da sua concepção e instalação no útero materno.
já temos manifestações muito fortes de autoridades, de grupos que estão de acordo com a posição da Igreja. E nós a manteremos, esta posição, mesmo diante das possibilidades de leis que venham a ser colocadas pela sociedade, mas nós temos a clareza de que muitas das leis são iníquas. Então, eu não vou seguir uma lei que seja iníqua, que seja contra a consciência, contra a lei natural e contra a dignidade das pessoas. Peço a todas as pessoas que puderem, para se manifestarem, quem conseguir um endereço de um ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal, quem conseguir endereço de parlamentares, eu já estou em contato com parlamentares, para que nós possamos, inclusive, organizar toda uma série de manifestações e de expressões de protesto para que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional tomem consciência de que nós, cristãos, Igreja Católica e certamente outras igrejas, não estamos de acordo com isso. Esta é a posição da nossa arquidiocese e o pedido de oração, pedido de participação e de pressão diante das autoridades. Muito obrigado.